sobre a volta do Legislativo e as articulações no Congresso, nós recebemos agora o cientista político Cristiano Noronha, que é também vice-presidente da Arco Advice. Oi, Cristiano, bem-vindo, meu caro. Que bom ter você aqui comigo no Agora CNN. Olá, Thaís. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, meu querido Cristiano. Esse início de ano vai ser bem diferente do que foi o início do primeiro ano do mandato de Lula, né? Estava ouvindo a Carol Rosito aqui, lembrando que em 2023 o ministro da Fazenda conseguiu colecionar algumas vitórias. Agora, em 2024, ele vai ter que batalhar para evitar derrotas? Thaís, e não apenas causadas e puxadas pelo Congresso Nacional, como é o caso da desoneração, mas também dentro da sua própria base, né? Vale dizer que uma das grandes batalhas que o governo, especialmente o ministro da Fazenda tem, Fernando Haddad, é justamente manter o déficit zero para esse ano. E lembrando que há uma resistência muito grande por parte do PT de sustentar ou manter esse déficit zero, né? Uma coisa que vem sendo atacada, inclusive, pela bancada do PT no Congresso Nacional. Então, além do ministro da Fazenda ter que lutar com essa de não aumentar gastos, né, ainda entre ali os aliados, mas também entre a própria base. E vale dizer também, Thaís, que a gente está vendo algumas greves de servidores, vale dizer da Receita Federal em especial, que tem também afetado a arrecadação do governo, e outras categorias também podem acabar pressionando o governo por esse tipo de reajuste. Então, a pressão sobre o Ministério da Fazenda, a economia, sobre essa questão do déficit é, de fato, muito forte. Lembrando que a prioridade do governo tem sido basicamente medidas que aumentem a arrecadação, né? E no ano passado a gente viu, como, por exemplo, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendendo que o governo encare de frente também a questão pelo lado do gasto e defenda, por exemplo, uma reforma administrativa, que a gente sabe que em ano eleitoral é muito difícil de ter andamento. Ô, Cristiano, tem alguma chance de haver um mínimo de racionalidade, assim, do tipo, o governo trazer a sua dose ali de racionalidade e apresentar um plano mínimo de corte, de revisão de despesas e, por outro lado, o Congresso Nacional também batalhar por essa racionalidade e, enfim, contribuir para isso de alguma forma, nessa briga, por exemplo, do veto às emendas de comissão, que parece que há um esgarçamento aí, né? Quer dizer, os dois lados podem tudo e nenhum dos dois lados contribui para o equilíbrio das contas ou para uma gestão mais responsável do orçamento federal. O problema, Thaís, é que a gente vê mensagens trocadas de ambos os lados. Da mesma forma que o Congresso Nacional, por exemplo, aprovou um arcabouço fiscal para conter o gasto, o Congresso Nacional vai lá e aprova, por exemplo, um projeto de lei prorrogando a desoneração da folha, não apenas para as prefeituras, para as empresas, como é o que estava previsto, mas também estendendo isso para as prefeituras, fazendo aí um componente de gasto da ordem de 20 bilhões de reais. Então, o próprio Congresso dá essas mensagens trocadas. O governo também, pelo seu lado, dá também essas mensagens trocadas. Quer dizer, o governo vai lá e veta essa questão da desoneração, alegando que tem problema, restabelece, põe um fim ao programa do PES, que é uma ajuda ali para o setor de turismo, mas o presidente da República também fala em aumentar essa isenção de imposto de renda para R$5.000, né? Eu não discuto aqui o mérito, mas da questão do ponto de vista fiscal, um gasto muito expressivo que não sei se o nosso orçamento comporta. Não. Então, o problema é justamente que cada um tem a sua própria agenda e elas são conflitantes. Então, não dá, por exemplo, para atender a todos. E atender a todos significaria o quê? O Congresso fazer valer essa desoneração da folha para as empresas,
para as prefeituras, o presidente da República dá essa isenção de R$5 mil para o imposto de renda para a pessoa física também. Não dá para fazer isso se o governo também não olha os seus próprios gastos, né? Enfim, então as mensagens de ambos os lados são trocadas. E aí, por isso que a gente vê o mercado sempre tenso com, de fato, o que vai acontecer e também o mercado não acreditando nessa meta que o governo estabeleceu de déficit zero para esse ano. O mercado já não acreditava nela desde partida, mas passou a acreditar nela como uma âncora, né? Quer dizer, você não abre mão do propósito, mesmo que você não alcance, mas você se mantém ali nas regras. Agora, me parece que o mérito é o primeiro derrotado, né? Porque as coisas estão perdendo um pouco sentido. Agora, Cristiano, para a gente terminar, o governo tem ali uma carta na manga que é acionar o Supremo Tribunal Federal. E a gente tem trazido aqui essa aproximação entre o Poder Executivo e o STF também como um sinal de provocação ao Congresso. Como é que você acha que vai ficar essa relação ou se o governo, em algum momento, vai realmente precisar contar com o STF para impor a sua agenda? Já está contando, né? O fato é esse, Thaís, já está esperando. Agora, não dá para o STF, por exemplo, resolver todas as questões, porque também o STF existem limites, que é a própria Constituição. Agora mesmo, Thaís, foi marcado para o dia 28 de fevereiro um julgamento sobre uma questão de aposentadoria, aquela questão da revisão da vida toda, né? Porque a reforma da Previdência ela tinha colocado ali uma média até 94, né? Então, na LDO, Thaís, obviamente que o governo sempre exagera muito nessas previsões para também tentar com elas, né, com esse exagero, tentar sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a LDO estima que, se o governo for derrotado nesse julgamento, isso pode ter um impacto de 480 bilhões de reais, né? Então, é muito complicado também o governo esperar contar só com decisões do Supremo ou tentar contrabalançar, porque nem sempre o Supremo vai poder atender a isso, porque existe um limite, que é o limite justamente da Constituição, Thaís. Então, existem algumas coisas que o governo pode eventualmente convencer o Supremo, como, por exemplo, a questão da consulta que foi feita lá, a questão dos precatórios, né? A questão do ICMS, que foi um acordo mediado pelo ministro Gilmar Mendes também, mas existem limites a esse tipo de aproximação, esse tipo de arranjo envolvendo os ministros da Suprema Corte. Nós conversamos com o cientista político da Arco Advice, Cristiano Noronha. Cristiano, sempre bom lhe ouvir, meu caro. Obrigada por ter nos atendido neste domingo. Um bom restinho de fim de semana para você. Para vocês também, bom domingo. Obrigada.